Olá, eu sou o jornalista Guilherme Bucci e você está na TV Diário, o canal do Diário Campineiro no YouTube. Esse é o podcast Diálogos Políticos e hoje temos aqui o prazer de receber em nossos estúdios, no Hotel Vila Rica, o Pedro Oliveira, subprefeito de Sousas. Pedro, obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Bucci, eu que agradeço, é uma honra estar aqui no podcast, obrigado pelo convite e que a gente tenha um papo bacana aqui, vai ser muito bom. Maravilha. Vamos começar falando um pouquinho sobre você. Você é um empresário do setor de alimentação, trabalha em Sousa há muito tempo, né? Nasceu lá, é um cara que tem origens lá de família. Como é que é equilibrar esse desafio de ser empresário, morar lá e tocar esse desafio, né, de ser subprefeito de Sousa? Como é que surgiu isso? Legal, eu vejo isso como uma oportunidade que eu tive lá atrás. Foi um convite do Jonas, prefeito anterior, e era para ficar 3 meses na subprefeitura. A gente estava no momento de pandemia, então estava o restaurante ainda meio fechado, meio aberto, estava naquela confusão, né? E eu aceitei o convite e hoje eu vejo que foi uma oportunidade de aprendizado, de conhecer um pouco mais esse lado da política, também de trazer mais pessoas para os meus negócios também, para os meus restaurantes com oportunidades, então, de liderança também lá, para me substituir também. Então está sendo um aprendizado, uma coisa muito boa, assim, essa divisão entre prefeitura e os restaurantes. E os negócios. Isso. Me fala uma coisa, já são 5 anos, né, de subprefeito, nesse período que você falou, desde 2020 até agora. O que a gente pode dizer que foi o grande desafio que você enfrentou como subprefeito nesse período? 5 anos já, parece que foi ontem, né? Então, até eu agradeço o Dário pela oportunidade, indo para o 2º mandato. E eu vejo que, assim, eu encarei isso como uma missão mesmo, até pela amizade com o Dário, nosso grupo político, né, nossa turma, então, de fazer o melhor para Sousa. Sousa é uma região que nós somos beneficiados lá, é uma região muito boa. Tem desafios, mas não são tão grandes assim em vista de outros lugares, né? Então, assim, o que eu estou fazendo, na verdade, é servir a população. Eu já fazia isso no restaurante. Então, eu não vejo assim, eu vejo que é, como eu falei, uma oportunidade para estar mais perto da população, conhecer, melhorar o local que eu nasci, que eu vivo. Então, assim, eu encaro de uma forma muito tranquila assim, esse desafio. Pelo que você está me dizendo, essa experiência de empresário acaba ajudando você nessa gestão na área pública. É um pouco disso? Também. Então, assim, às vezes, por exemplo, às vezes vou fazer alguma coisa e às vezes o trâmite burocrático, às vezes demora um pouquinho, a gente consegue, através dos parceiros, a associação de restaurantes, os amigos, de repente, fazer coisas em parceria. Então, eu tento fazer muito isso, unindo o setor o público com o setor privado. E conta um pouquinho para a gente como é que é o trabalho do subprefeito, o que o subprefeito faz, tem uma sede onde você despacha, como é que é o trabalho no dia a dia, quais são as atividades? Tem sim, eu estou num casarão histórico lá, que foi construído em 1912, né, nossa região, uma região que tem diversos casarões históricos, tem, né, muita coisa bacana assim, que a gente está ali para conservar isso, né? Então, o meu cargo de subprefeito é diretamente ligado à Secretaria de Serviços Públicos. Então, eu cuido da zeladoria do distrito, sou o representante do Dário lá em Sousa, então a gente tenta ouvir todas as demandas da população, tentando descentralizar da prefeitura, então eu tento fazer muitas coisas, resolver por ali, quando é possível, levar alguma demanda, mesmo que não seja diretamente da Secretaria de Serviços Públicos, da zeladoria, eu tento fazer essa ponte com as secretarias, com o gabinete do prefeito, e eu fico lá à disposição, né? Estou todos os dias na subprefeitura, juntamente com a minha equipe, ouvindo a população e tentando melhorar o nosso distrito a cada dia. Só para deixar claro, Sousas é uma subprefeitura e Joaquim Ridge tem uma outra ou é a mesma coisa? É isso mesmo. Sousas é um distrito, Joaquim Ridge é outro. Campinas tem cada um tem o seu subprefeito. Cada um tem o seu subprefeito. E esse casarão histórico que você falou, qual é esse casarão? Fica onde? Conta um pouquinho mais sobre ele. Fica onde nasceu Sousas ali mesmo, em frente à igrejinha de São Sebastião, bem no centrinho. A igreja foi construída em 1883 e a subprefeitura em 1912, bem ao lado do Rio Atibaia, assim, bem no centrinho de Sousa mesmo, no centro histórico. É um casarão tombado, né? O centro ali nosso é praticamente todo tombado. Então, assim, é um prédio muito agradável, muito bonito. Legal. Fala uma coisa, a gente viu que teve recentemente, a gente acompanhando aí um pouco do trabalho da prefeitura, algumas melhorias lá em relação a asfalto, em relação à iluminação pública. O que você pode falar para a gente sobre esses dois aspectos? Como é que está a questão de asfalto, de vias e da iluminação pública no distrito?
Olha, como eu falei, eu vejo que nós somos uma região diferenciada mesmo, assim, né? Então, o asfalto está ok. Temos algumas ruas que já está no planejamento para recapear. Tivemos uma obra que eu vejo que foi uma das maiores obras da nossa região nos últimos anos, que foi a pavimentação daquela CAN 127, que liga a rodovia Dom Pedro a Joaquim Egídio. Isso influenciou diretamente em Sousas, melhorando o trânsito na nossa região. E o pavimento, inclusive, aquele piso com escoamento de água, que você permite que a água... Foi um piso intertravado, né? Isso. Aquele bloco, né? E assim, ficou fantástico, assim, as pessoas usam muito lá hoje. E isso ajudou muito Sousas também, que diminuiu o trânsito, principalmente aos finais de semana, que a gente recebe muita gente. Como é que está equacionada lá a questão das enchentes, que são uma coisa que geralmente acaba gerando alguns impactos negativos? Como é que está essa questão? Então, tem essa questão mesmo. O rio Atibaia, o principal rio aqui que abastece a nossa região, ele passa bem no centro de Sousas. E lá atrás, né, por exemplo, a subprefeitura foi construída a 5 metros do rio. Hoje não seria possível, né? Hoje você tem que respeitar 50 metros de um rio, por exemplo. Então, nós estamos numa área de inundação. É um desafio. Ficamos aí 6 anos sem ter enchente, aí tivemos há 2 anos atrás e agora no final do ano. Então, é um desafio a subprefeitura dá todo o suporte para a população que está nessa área de risco. A longo prazo até existe alguns projetos, né? O Jonas até na época ele quis desenvolver o projeto de uma represa que seria bom que também essa água ela não ia extravasar lá, né? Mas aí isso ficou para frente. Mas a gente está ali sempre tentando minimizar esse impacto por conta dessas construções mesmo que foram feitas na época bem na beira do rio, né? Sousas tem uma qualidade, podemos dizer assim, que é a questão de áreas verdes, né? Tem muita área verde, é um lugar ainda com um jeitão meio bucólico, meio rural. Existe alguma coisa no sentido de preservar essa questão para que ela continue tendo essa característica, para evitar a urbanização em excesso? Como é que é isso, Sim, isso é uma coisa que já está bem definida, né? Assim, tem bastante gente olhando para isso. Nós somos uma área de proteção ambiental. Então, isso aí ela acaba fazendo com que realmente tenha bastante critérios para crescimento, expansão. Então, assim, é um cuidado todo que nós temos, né? Tem o CONGEAPA, que é um órgão gestor da APA, ligado a Seclimas, que estamos de olho, né, para que cresça de uma forma organizada, que não cause grandes impactos negativos. Então, a gente está com um olhar muito importante para isso. Quando você fala de uma área de preservação, é o distrito todo ou tem algumas partes dele? Só para deixar isso bem claro. O distrito todo, Joaquim Egídio também, e pega uma parte também da região do Carlos Gomes, é uma área grande de proteção ambiental. Isso tudo protegido, tudo cuidado. É o município que cuida dessa gestão? Sim, tem o plano de manejo que foi construído, né? Então tem as diretrizes ali, o que pode, o que não pode, até a área rural, não pode ter condomínio aqui, ali pode, enfim, tem todo um regramento. Legal. Falar um pouquinho sobre transporte, que a gente vê que algumas pessoas se queixam um pouquinho da dificuldade, não dificuldade, mas a não oferta de transporte de uma forma plena para o distrito. Como é que você, como subprefeito, avalia essa questão? Claro que acho que não é uma gestão sua, né? Sim. A questão do transporte, mas você, como quem vive lá, como é que você avalia isso? Realmente é um desafio que Campinas está enfrentando, né? Agora foi lançada a licitação nova para modernizar essas frotas, né? Isso agora ela vai sair, né? Tomara, né? Eu acredito que vá assim. Então existe sim esse desafio. Nós estamos numa região um pouco mais distante ali do centro de Campinas, né? O ônibus grandes, as ruas são apertadas, mas agora eu acredito que com a licitação nova, com esse novo modelo, eu acredito que vão adequar, assim, trazendo melhorias para a população. Por ser um pouco mais distante do centro, né, por uma série de coisas, acho que tem alguma peculiaridade na questão do transporte, talvez dificulte um pouco, é isso? Sim, é distante, mas não é também, né? Se você pegar a região lá do Campo Grande, por exemplo, mais distante, né? Ali depende de onde você está, né? É uma linha reta do centro, vamos dizer assim, né? Então, assim, mas acaba sendo, né? Hoje em dia já emendou, né? Antigamente, quem tiver Sousas era longe pra caramba. Hoje a gente já vê que já emendou ali, Ípica, a região do Notre Dame com Sousas, ali pega uma linha só reta, né? Nessa mesma área aí, vamos falar um pouquinho sobre segurança, que é uma outra questão que o pessoal, a gente vê algumas vezes reclamar sobre isso, vê algumas coisas que acontecem. Como é que você avalia que é a questão da segurança pública em Sousas e de que forma que isso pode ser melhorado, aprimorado? Então, os nossos índices lá são baixíssimos. Assim, quem mora lá mesmo conhece, sente seguro mesmo lá, sabe? Nós temos uma delegacia, até
o nosso delegado lá, o Dr. Rocha, que é um delegado super experiente, juntamente com a equipe dele, trabalha muito bem isso aí lá. Temos uma base da Guarda Municipal lá também. Então, assim, temos um CONSEG lá também, que nós fazemos as reuniões mensais. Como eu falei, os índices são baixos, existem alguns casos isolados, mas, assim, vista de outras regiões, assim, nós estamos no paraíso lá, sabe? É um local bem realmente seguro mesmo. Legal. Falar um pouquinho sobre urbanismo, né? Tem alguns lançamentos novos de empreendimentos lá, condomínios, né? Na verdade, condomínios horizontais, algumas coisas de verticais também, tá? Tem algum lugar que está verticalizando. Como é que é essa dinâmica do urbanismo lá? Então, Sousas mesmo não pode verticalizar ali, prédios não podem. O que acontece um pouquinho antes ali do nosso limite, perto ali? do Cultura, Isso. do Concórdia. Ali não é Sousas. Ali não é Sousas. Eu Tá. até considero Sousas, assim, tipo, da Dom Pedro para cá, a gente Passou cuida. a Dom Pedro, já Isso. acho que é. Mas ali tem um limite, ali bem um pouquinho antes do Cultura, passa meio que quase dentro do Cultura, que é o limite de Sousas. Ok. Então, Sousas não pode verticalizar. Existe, sim, alguns lançamentos de condomínios lá. Isso está trazendo progresso para a região também, né? Eu vejo. Como eu falei, não é uma coisa simples de ser aprovado. Então, você vê que as pessoas que fizeram isso começaram. Tem gente que começou com isso aí há 15 anos atrás para hoje conseguir aprovação. Agora a liberação. Eu vejo que isso vai trazer benefícios para o comércio, principalmente, né? Movimentando ali, principalmente o comércio durante a semana. Final de semana a gente já tem um movimento muito bom, né? Com o pessoal que vem de fora, os turistas, por conta dos restaurantes. Eu acho que isso vai movimentar também o comércio durante a semana. Eu acho positivo. Você fala de novo de comércio, né? Vamos pensar um pouquinho no comércio. Tem comércio básico, comércio normal, e tem um comércio de gastronomia, que é ligado a visitantes e tal. Como é que é a dinâmica do distrito? Ele funciona basicamente aos finais de semana por conta do visitante que vai lá para consumir, para os restaurantes, para os bares? Ou ele tem um comércio que a gente pode considerar interessante nos dias de semana, os horários normais? Olha, hoje eu vejo que tem um comércio bem pujante ali durante a semana também. Tem tudo lá em Sousas. Então, antigamente tinha algumas coisas que não tinha. Hoje tem tudo lá, um comércio bom durante a semana. E final de semana, muitos comércios que só abrem de final de semana, né? Principalmente alguns restaurantes. Aí vem um outro público, que são os turistas que vêm para a nossa região. Você tem mais ou menos ideia de volume? Quantas pessoas passam por Sousas no final de semana, que vêm de fora para visitar a cidade? A gente vê que Sousas hoje tem em torno de 30 mil habitantes. Essa população do distrito inteiro. Contando os condomínios lá, São Conrado. Sim. O último censo, mais ou menos isso, né? O São Conrado é grande, só o São Conrado tem 8 mil habitantes. Então, assim, em torno de 30 mil habitantes. E final de semana esse número dobra com as pessoas que vêm para os restaurantes, para os eventos. Então, acaba movimentando bastante a nossa região. Dá para saber desse dobro aí, desses 30 mil que vem, se a maioria é de Campinas, de quantos vem de fora, de região? Muita gente da região, muita gente de Campinas também, mas bastante gente da região. A gente vê assim, eu falo até pelo meu próprio negócio, né, pelo meu comércio, a gente acaba conversando com as pessoas e vendo. Então, assim, a gente pega gente da região toda aqui, Atibaia, Valinhos, Americana, e também o pessoal de Campinas também, Cambuí, que mora em outros lugares e gostam de ir para Sousas, principalmente para os restaurantes, para praticar esportes também. Legal. Esporte você fala ciclismo, caminhada? Caminhada, ciclismo, trilhas, né? A questão da bike mesmo, assim, depois da pandemia virou um boom. Hoje lá, por conta das trilhas, muita gente no final de semana vem para pedalar também, praticar esportes, caminhadas, corridas, né? E esse pessoal vem para a trilha só e depois acaba ficando consumindo ali? Acaba ficando também. O pessoal vem, passeia e depois acaba almoçando, passando o dia ali por ali. Tem gente que vem só para praticar o esporte e volta também, mas bastante gente acaba ficando e prestigiando o nosso comércio também. Legal. Isso é bom, né, para o distrito, que dá uma... É bom, importante. Sim, gera empregos, né? Isso. Importante. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre a questão do investimentos na área de uva, de vinho lá, né? Sim. A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Você pode contar um pouquinho para a gente como é que está esse cenário lá? Eu vejo que isso é um potencial da nossa região, né? Já tem um vinho muito bom sendo produzido lá, do Klaus, né? E tem também o Daniel também, que já fez uma plantação fantástica. Ele está produzindo vinho, já ficou pronto. Ele acabou fazendo numa vinícola em Amparo. Tivemos lá esses dias experimentando. Eu vejo que é um potencial muito grande para a nossa região, para o futuro, sabe? Tem muitas áreas rurais, né? Muitas fazendas que foram ricas na época do café. Então, foi visto que onde ia bem o café, hoje também a uva produz bem. Então, eu acredito que vai ser um potencial para a nossa região no futuro, sabe? De virar um polo de vinícolas. Produção de vinho. Sim. Quer dizer, nós estamos falando de um movimento que talvez seja no começo, mas de substituir o café, que hoje quase não tem lá, né? Sim. Que foi o forte na época do começo, pela cultura da uva, é isso? Isso, eu acredito bastante nisso, viu? Puxa, até a região muito boa, altitude, né? Então, assim, tá dando uns vinhos muito bons lá, viu?
Que legal, bom saber. E isso acaba atraindo turista também, né? Atraindo Visitantes. turista também, sim. Tem, inclusive, esse espaço que eu falei, ele tem visitações lá. É bem bacana, sabe? Eu estive lá esses dias, assim, é um local fantástico, aquela vista linda, assim, e um vinho muito bom. Legal, isso é interessante para a cidade. Nós estamos falando um pouquinho sobre estrutura de Sousas. Eu vi que vocês investiram bastante em reforma de espaços esportivos, reforma de próprios públicos lá. Fala um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho, o que foi feito nesse aspecto. Legal. O Dário ele tem um olhar bem importante para Souza, né? A gente tem um alinhamento ali bacana. Então, tivemos a reforma de uma praça de esportes que é antiga ali na Vila Santana, bem antiga. Ali fizemos algumas praças também, uma outra que tem quadra de areia, o pessoal pratica bastante esportes lá também. Então, a gente está sempre assim modernizando essas praças, né? Com o apoio também do nosso secretário de Serviços Públicos, né? O Ernesto Paulela, faz um trabalho fantástico. Então, a gente está sempre tentando melhorar, modernizar e criar novos espaços também. Interessante. A questão ambiental, nós falamos um pouquinho sobre ela. Qual que é, na sua visão de subprefeito, como é que a gente consegue equilibrar isso que nós falamos agora há pouco da questão ambiental com os novos condomínios, com esse crescimento, com esse impacto de 30 mil pessoas no final de semana, com geração de CO2, aquela coisa toda. Como é que é o ideal para equilibrar esses aspectos, o Pedro? Então, eu acho que assim, o principal foi estabelecer o que pode e o que não pode, que foi a construção do plano de manejo. Tá. Então, hoje já tem uma diretriz, né? Como eu falei, não é... As pessoas às vezes acham, nossa, vai virar tudo condomínio? Não vai. Então, tem critérios ali. Eu acho que está crescendo de uma forma organizada. Essa questão do trânsito também, que acaba trazendo mais gente, mas essa pavimentação da CAN 127 ajudou muito. Quando tiver, assim, lá na frente, precisar mais, o Dário tem uma ideia de repente, fazer uma segunda ponte também, ligando Sousas, porque hoje só tem uma ponte que liga. Do lado, né? Ali, para ser uma que vai, uma que vem? Tem uma diretriz viária ali que ela sai ali no bairro Vila Santana, Parque das Hortênsias, que liga próximo ao Jardim Botânico. Então, isso no futuro, quando precisar, hoje não está precisando, mas tem uma coisa que já está no radar já, e o Dário já sabe, inclusive ele tem um olhar para isso aí. Mas eu vejo que está sendo de uma forma equilibrada, né? Como eu falei, esse crescimento. Bastante gente olhando ali com esse cuidado mesmo para realmente não tem como, não vai ter prédio ali na região. Então, assim, eu acho que está sendo tranquilo, assim, esse crescimento. Está sendo feito. Está sendo. E você falou agora desse investimento, desse projeto, na verdade, da ponte ali no Atibaia. Tem alguma outra coisa que a gente possa falar de projeto, de coisas que podem acontecer lá em Souza, que vocês estão pensando e planejando para lá? Então, ali tem um centro de saúde, o segundo centro de saúde de Souza também, que tem um projeto que é um projeto antigo já também, que vai sair ali no Jardim Conceição. Onde importante. que é o Jardim Conceição? Jardim Conceição é entrando em Souza do lado esquerdo ali, sabe? Atrás do Galácia, ali bem... Sim. Bem frente, na entrada ali. Bem na entrada. Então tem um projeto de um centro de saúde novo ali, que é um projeto antigo. Em que pé que está esse projeto? Está, assim, já está bem adiantado. Tá já adiantado, tem um lugar para... Já tem um local, que é ao lado de um campo de futebol ali. Tá. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante para a área da saúde. Já tem o prédio ou vai ser construído? Não, vai ser construído. Vai ser mas já tem um projeto já. Tá. E aí tem também a pavimentação da Avenida Mário Garneiro ali, que liga Souza ao São Conrado também, de pavimentar ela toda ali, que é uma rua uma avenida muito antiga. Então também isso também está nos projetos ali para os próximos meses aí, vamos dizer assim. Então assim está sempre olhando, levo para o Dário, ele tem um olhar bem bacana para a nossa região, para a gente poder melhorar cada dia mais a nossa região. Acho que ter um olhar bacana para a região é fácil. Acho que todo mundo gosta muito de Souza, né? Souza é um lugar muito agradável. Acho que sim. A gente tem que cuidar, né? É isso que eu ia falar. Cuidar, precisamos só olhar com carinho, isso né? mesmo. Continuar esse trabalho de cuidado para manter esse patrimônio que temos aqui. Sim, verdade. Com relação a que nós conversamos agora há pouco sobre os restaurantes que fazem parte da rotina e da estrutura, né, de arrecadação, de comércio, tá? Como é que existe algum incentivo? Como é que funciona a questão da dinâmica dos restaurantes? Existe um polo desses restaurantes que se conversa? Como é que é tratada essa questão? Existe uma associação de restaurantes que foi fundada há mais de 20 anos atrás, né? Tá. Então, assim, os primeiros restaurantes vieram, assim, tem restaurante lá que tem mais de 40 anos. Então, aí acabou que virou um polo, assim mesmo, que foi montando montando o outro. E hoje tem esse grupo, sim, a gente se fala. A gente torce para que chegue mais restaurantes lá, que venham mais, para cada vez mais aumentar isso, para ter mais opções, para trazer mais gente. Existe incentivo, alguma coisa para isso? A prefeitura tem algum caminho? Que tem uma parceria bacana, né? Principalmente com a Secretaria de Turismo, de Cultura também. Então, alguns eventos que são feitos em conjunto. E é um incentivo mesmo para que venham mais restaurantes lá. A gente torce para que cada vez mais fiquemos famosos ali por
por ser um polo de comida boa. Comida boa. E tem de tudo lá, né? Fala um pouquinho pra gente dessa variedade de estabelecimentos que tem lá, para quem está vendo a gente em casa, para conhecer um pouquinho mais. Às vezes a pessoa que não conhece. Lá tem para todos os gostos, né? Tem o restaurante francês, por exemplo, lá o Le Troquet, que está lá há muito tempo, né? Que é super conceituado. Uma referência da alta gastronomia, né? Tem Joaquim Gide, por exemplo, o Bar do Caixote, do Marcelino, que é super tradicional também. Ele está lá há mais de 30 anos, que é um local mais despojado, vamos dizer assim, comida boa. Vila Paraíso também, que forte em frutos do mar. Tem um peruano também, que é bem em frente à subprefeitura, que é um restaurante muito bom também. Esse é mais recente, né? É mais recente. Ele estava lá num mall, né, durante um período, e agora ele mudou lá para um prédio muito bonito em frente à subprefeitura. Então tem para todos os gostos. Tem o Bar Central, por exemplo, que é um bar tradicional também, que está lá acho que desde 1948. Aquele lá é um dos pioneiros, né? É um dos pioneiros. Então, assim, tem para todos os gostos lá, sabe, Buxa? Eu soube, Pedro, que tem um projeto de criar uma bandeira para o Distrito de Souza, que o pessoal de Souza parece que quem mora lá é um cara que gosta muito de lá, é um cara, não digo bairrista, mas é um cara que gosta de Souzas, né? Sim. E surgiu essa ideia. Como é que está esse projeto? Existe mesmo? Como é que está isso? Então, isso aí aconteceu numa conversa com alguns moradores, né? E falou, pô, a gente tem que ter um símbolo, uma bandeira. E aí, falando com alguns amigos, aí um morador também lá, ele tem uma agência, ele falou, deixa que eu vou fazer. E aí ele fez 3 modelos, até levei para o Dário gostou, até ele falou, eu escolheria essa. Então, são 3 modelos que a gente pensa em colocar em votação para as pessoas escolherem. Aí conta um pouco da história, passa por todas as fases de Souzas, né? E ficaram bem bonitas. A gente quer implantar isso sim, porque as pessoas assim realmente que moram lá, que vivem ali, eles gostam muito. Tem assim, sentimento de pertencer àquele local, aquela coisa. Então a gente quer ter essa simbologia aí, né, da bandeira. E você falou de símbolos. Você pode falar um pouquinho o que tem nessas bandeiras? Então, aí ele estudou a história de Souzas, né, e passou ali. Então tem alguns elementos do café, da cana, aí tem o rio, né, essa questão da área verde. Então ele colocou alguns elementos nessas 3 opções que a gente quer levar para votação para o morador, para as pessoas que vivem lá, escolher qual que é a mais... O próprio morador de Souza vai participar desse plebiscito que a gente pode falar? A gente quer fazer isso, a gente quer fazer uma campanha de votação para escolher. Então, assim, as 3 ficaram lindas, assim, sabe? Contam a história do distrito. Isso. E tem cores definidas para isso já? Tem algumas, assim, ele fez bem assim, os 3 modelos. Então, tem para todos os gostos ali, sabe? Eu já vi uma ali que eu achei mais bonita, assim, uma bem bacana, mas tem as cores, algumas são brancas, a outra verde, tem as cores, cada uma diferente da outra. Legal, avisa a gente quando tiver para a gente poder voltar a falar desse assunto. Okay. Perguntar um pouquinho para você sobre quem vai ali para Souzas nos finais de semana, sábado, domingo, quando chega aquela hora do almoço, 11 horas, meio-dia, tem o trânsito começa a ficar difícil ali. Logo aqui, começando, passou ali o Pão de Açúcar, ali já Existe alguma maneira de você conseguir minimizar isso? Tem, claro, aquela estrada que foi pavimentada, que nós já falamos, mas de que forma que a gente pode lidar com isso? Souza poderia lidar melhor com isso? Então, Buxa, eu vejo que isso, até antes da pavimentação da Câncer de Ferro, estava acontecendo com muita frequência. Sim. Hoje já não está mais. Nos últimos meses, assim, o movimento está bom, mas as pessoas têm utilizado bastante aquela rota. Então, não tem mais aquele trânsito, sabe? Até os moradores não gostavam, é lógico. As pessoas, às vezes, vai sair para ir na padaria e fica 20 minutos no trânsito. O turista ele até acha legal, sabe? Assim, eu vou chegar mais cedo. Bom mesmo, deve estar bom, né? Mas hoje já não está tendo mais. Já foi, assim, bem reduzido mesmo com a implantação da CAN 127. Maravilha. Falar um pouquinho do Pedro agora. O Pedro, qual que é a sua formação, Pedro? Você nasceu aqui? Fala um pouquinho da sua trajetória para a gente. Nasci lá em Souzas. Nascido em Souzas? Nascido em Souzas mesmo. Vivi a minha vida toda lá. E meu pai tinha um comércio, né, na minha infância. Fui trabalhar com ele com 5 anos de idade. Qual que era o segmento? Era de uma lanchonete que ele tinha. E eu fui... Ali mesmo, no centrinho? Na verdade, era dentro do cemitério Flamboyant. Tá. Então, eu ia com ele, desde 5 anos eu já acompanhava. Com 7 anos eu saí da escola lá em Souzas, pegava um ônibus e já trabalhava. Tipo, com 8 anos eu ficava sozinho já na lanchonete. Na época, sozinho já. Então, assim... Tocava o negócio? Tocava o negócio. Minha irmã também, minhas irmãs mais velhas, né? Somos em 5 irmãos. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo no comércio. E aí, depois, meu pai acabou mudando de ramo, vendeu a lanchonete. E eu fui trabalhar em outros lugares, mas sempre gostei do comércio. Aí, eu comecei trabalhando num restaurante lá em Souzas, com 12 anos de idade. E aí, fui trabalhando... Podemos falar qual restaurante era? Sim, ficava na Praça Beira Rio. Tá. Chamava Churrascaria do Mineiro. Tá. Mas eu trabalhava lá... Trabalhava também em outros locais. Eu cheguei com 13 anos, eu tinha 3 empregos. Eu sempre gostei de trabalhar. Você é um cara trabalhador desde cedo. Graças a Deus. Foi bom, sabe? Assim, hoje eu não faria isso com os meus filhos também, né? Eu fico pensando, tem a idade certa para começar a trabalhar. Mas mas foi muito bom para mim, sabe? Para mim e para minha família também, né? Foi importante. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo.
E aí, depois eu acabei... sempre quis ter meu próprio negócio. E aí eu montei o Fogão Mineiro há 21 anos atrás. Começamos pequenininho ali. O Fogão Mineiro já era um projeto que você tinha idealizado na cabeça ou foi uma coisa que naquele momento ele... As coisas foram acontecendo. Eu sabia desde a minha adolescência assim, que eu queria ser dono de um comércio, do meu próprio negócio. Isso aí eu já tinha assim como propósito. E nessa área de alimentação? Na área de alimentação. Tá. Eu sabia isso só. E aí fui trabalhando e as coisas foram acontecendo naturalmente. E aí depois assim, aí o Fogão Mineiro se adaptou muito à região ali também, porque uma região também com fazendas, essa coisa mineira, fogão a lenha, né? E eu me identifiquei muito com isso. E aí eu fui aprimorando, e então assim, as coisas foram fluindo da melhor forma, assim, já passaram-se 21 anos, já parece que foi ontem. E tem projetos aí de expansão? Como é que está o Fogão Mineiro? Explica pra gente como é que está hoje no mercado. Hoje, assim, minha família toda está junto no negócio, né? A gente acabou indo para shoppings também, nós temos algumas lojas também com franqueados, mas a gente está assim, tem braços para crescer mais um pouquinho ainda, com a nossa própria estrutura também. Como eu falei, a família é grande, né? São 5 irmãos, então cada um num campo, né? E os parceiros que chegaram também. Então a gente quer crescer sim de uma forma também organizada, passo a passo, né? Mas assim, onde a gente saiu para onde a gente está, graças a Deus já crescemos bem já. E a questão do poder público, você acabou chegando a essa função de subprefeito e está ocupando o cargo há 5 anos, em tese está fazendo um belo trabalho, né? Todo mundo reconhece que Souza tem o seu dedo, sua mão ali, essa gestão. E tem alguma pretensão política em função disso? Você tem ideia de repente, pleitear um cargo político mais adiante? Então, Buxa, como eu falo, tudo foi fluindo de uma forma tranquila assim, na minha vida. Assim, então, eu não tenho uma pretensão, mas assim, eu estou aprendendo bastante. Foi uma grande oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade. Às vezes as pessoas falam, pô, mas você está aqui, tem um monte de coisa sua. Até minha família às vezes questiona isso, sabe? Tem tanta coisa para trabalhar aqui no restaurante, você está lá dividindo o seu tempo, mas eu estou deixando as coisas fluírem da melhor forma. Não tenho assim uma vontade genuína assim de lançar uma candidatura, mas eu estou à disposição do nosso grupo também, de alguma forma tentando auxiliar da melhor forma que for assim, que tiver escrito aí, vamos dizer assim, né? Então você não descarta essa possibilidade de, no futuro, de repente, pleitear um cargo público? Olha, eu não descarto assim, não descarto nada, na verdade, né? Porque a gente não pode falar não, né? Vamos ver, deixar as coisas acontecerem da melhor forma. Enquanto isso, eu estou lá aprendendo, servindo e tentando fazer o melhor para a nossa região, para Campinas, tentando auxiliar o Dário, que é um grande amigo. Então, eu encarei isso como uma missão mesmo. E me sinto honrado de fazer parte do governo do Dário, de poder fazer o melhor ali para a nossa região, principalmente, ver Campinas crescer cada vez mais, a nossa região. Então, para mim é um privilégio, uma honra. Queria te agradecer pela presença, por estar aqui dividindo com a gente um pouquinho da sua história e pedir para você deixar um recadinho aí para a gente passar para o pessoal que está vendo em casa. Legal, amigo. Bom, eu agradeço a oportunidade, obrigado pela entrevista, mando um abraço para o Donizete. Foi uma honra estar aqui no podcast do Diário Campineiro, tenho acompanhado desde o início, né, da criação do jornal, acompanho todo sábado, eu recebo lá e leio, um jornal muito sério, e dizer que é um privilégio estar aqui. Como eu falei, eu estou à disposição da população de Souzas, né, de Campinas, de todos os moradores, as pessoas que frequentam lá, para poder me colocar no lugar de fazer o meu papel de melhorar as coisas cada vez mais, de servir, de auxiliar o Dário nesse trabalho. Então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Queria agradecer o Pedro pela presença, obrigado. Foi um prazer ter recebido você aqui. Eu que agradeço. Deixar um recado para o pessoal em casa, para curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações quando tiver conteúdo novo. Até a próxima, gente. Um grande abraço.